Enquanto as sombras se adensam ao nosso redor e o mundo parece desmoronar em notícias cada vez mais desesperadoras, uma verdade ancestral sussurra através das eras. Os tempos difíceis não são o fim, mas o prenúncio de algo novo. Você já sentiu aquela dor profunda no peito, como se algo estivesse errado, não apenas no mundo, mas na própria ordem espiritual das coisas? Não está sozinho. Milhares sentem o mesmo, e há uma razão para isso que poucos conhecem. Antes de partir deste mundo, Padre Pio, o santo das chagas de Cristo, deixou um alerta que muitos preferiram abafar. Um segredo guardado por décadas que agora precisa vir à luz enquanto ainda há tempo. Se você sente que sua vida está em um beco sem saída, se a dor física não dá trégua, se as contas se acumulam e o desespero bate à sua porta, saiba que isso não é por acaso. Escreva "Eu acredito", se você sente em seu coração que existe um propósito maior por trás de todo esse sofrimento. A humanidade chegou a um ponto crítico, exatamente como o Padre Pio previu em suas visões místicas. Mas enquanto muitos veem apenas trevas, aqueles com olhos espirituais enxergam o amanhecer se aproximando, um tempo de renovação que será precedido por grandes provações. É como se o céu estivesse separando o joio do trigo, preparando um grupo especial para receber bênçãos extraordinárias. Seu coração está pesado demais para continuar? As noites de insônia se tornaram sua rotina? O medo do amanhã paralisa seus sonhos? Comente: "Estou preparado", se sente que precisa urgentemente de uma intervenção divina em sua vida neste momento. Porque o que Padre Pio revelou não foi apenas um alerta, foi um convite para aqueles que estão prontos para receber um derramamento sobrenatural de graça. Entre as últimas palavras deste poderoso santo estava um aviso sobre o tempo em que vivemos agora. Um período que ele chamou de grande peneira celestial, onde Deus permitiria que as dificuldades separassem aqueles que confiam verdadeiramente dos que apenas dizem confiar. Mas para os fiéis, algo extraordinário estava sendo preparado nos céus. Você já sentiu que está no limite de suas forças, que não aguenta mais um dia sequer de lutas? Deixe um "Senhor, me ajuda" nos comentários se precisa urgentemente de uma palavra que transforme sua realidade agora. Porque o que você vai descobrir a seguir pode ser exatamente o que sua alma tem buscado desesperadamente. Algo está acontecendo no reino espiritual neste exato momento. As portas que pareciam fechadas para sempre estão prestes a se abrir para os que perseverarem. O fim de uma era começou, mas não é o fim da esperança. É o começo de algo muito maior. Venha comigo descobrir o que Padre Pio realmente viu sobre nossos dias e como isso muda tudo para você, agora. O mensageiro das chagas sagradas enxergou além do véu do tempo. E suas revelações finais são a chave para entendermos não apenas o que está acontecendo, mas o que precisamos fazer para estarmos entre aqueles que verão o milagre desabrochar em meio às cinzas. Vamos juntos ao primeiro capítulo desta revelação que pode mudar sua vida para sempre. O despertador tocou mais uma vez e seu coração afundou no peito. Mais um dia de lutas pela frente, mais uma batalha para enfrentar com forças que você já não tem. As dores no corpo parecem gritar mais alto que suas orações. As contas se acumulam na mesa enquanto as oportunidades diminuem. A solidão aperta como um casaco pequeno demais para o inverno de sua alma. Você já se perguntou por que Deus permite tanto sofrimento quando tudo o que você fez foi tentar ser fiel? Esta pergunta atormentava também os peregrinos que buscavam Padre Pio em San Giovanni Rotondo. Com as mãos marcadas pelos estigmas, aquele frade capuchinho via além das aparências. Ele conseguia ler corações e enxergar futuros. E o que ele viu sobre nossos dias atuais foi tão impactante que muitos preferiram guardar silêncio. "Virá um tempo", disse ele a seu confessor,
em que a humanidade parecerá abandonada. Um tempo de provação como nunca antes visto, quando até os mais fiéis questionarão se Deus ainda ouve suas preces. Olhe ao seu redor. As notícias trazem guerras, crises econômicas, doenças misteriosas, corações endurecidos, famílias se despedaçam, a fé se esfria, o amor de muitos se apaga. Não são apenas coincidências, é exatamente o cenário que Padre Pio descreveu. Escreva: eu reconheço, se você também percebe que estamos vivendo tempos extraordinariamente difíceis, conforme ele previu. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Padre Pio não apenas previu a crise, ele revelou seu propósito divino. Em suas visões místicas, ele viu que este aparente colapso seria, na verdade, o prelúdio do maior derramamento espiritual já vivido pela humanidade. Deus permitirá que tudo pareça perdido, explicou ele, para que sua intervenção seja inconfundível. Não será pela mão humana que a virada acontecerá. Pense em sua própria vida por um momento. Aquela doença que os médicos não conseguem explicar. O relacionamento que desmoronou sem aviso. O emprego perdido quando mais precisava. A angústia que não tem nome, mas que aperta seu peito nas madrugadas silenciosas. E se tudo isso não fosse uma punição, mas uma preparação? Declare: estou pronto. Nos comentários, se sente que Deus está preparando algo extraordinário através da sua dor atual. As lágrimas que você derrama em segredo não passam despercebidas. Cada noite de insônia, cada oração aparentemente não respondida, cada momento de desespero tem sido registrado. Padre Pio explicou a seus seguidores mais próximos que Deus estaria formando um exército de almas quebrantadas, pessoas que passaram pelo fogo do sofrimento e, em vez de amaldiçoar, escolheram confiar mesmo sem entender. O mundo celebra os fortes, os ricos, os bem-sucedidos, dizia ele, mas Deus escolhe os quebrantados, os vazios, os que não têm mais para onde correr. É quando reconhecemos nossa total impotência que seu poder se manifesta plenamente. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho, apenas para chegar ao fim de suas forças? Deixe um "preciso de ti, Senhor", se você finalmente entendeu que sem ele não há mais saída. As revelações finais de Padre Pio incluíam algo extraordinário. Ele viu anjos sendo designados especificamente para pessoas que pareciam completamente esquecidas. Os casos impossíveis serão os primeiros a serem resolvidos, profetizou. Aqueles que os homens declararam sem solução serão os primeiros a testemunhar o poder de Deus. Aquela situação que parece não ter solução em sua vida, aquele diagnóstico desanimador, a dívida que só aumenta, o filho que se afastou, o vício que parece invencível, são exatamente esses casos impossíveis que Padre Pio viu sendo transformados de maneira sobrenatural. Comente: creio no impossível, se você precisa de um milagre que apenas Deus pode realizar em sua situação atual. Há um detalhe crucial nas visões do santo italiano que poucos conhecem. Ele viu que, antes da grande virada, muitos seriam testados até o limite de sua fé. Como o ouro no cadinho, o fogo arderia ao máximo antes da purificação final. Muitos abandonarão a fé neste período, alertou ele, achando que Deus os abandonou. Mas é exatamente neste momento crítico que a perseverança será recompensada de maneiras inimagináveis. Você já sentiu vontade de desistir? De jogar a toalha e dizer que já tentou o suficiente? Que suas orações parecem bater num teto de concreto? Que Deus parece surdo aos seus clamores? Se for sincero consigo mesmo, talvez já tenha questionado se vale a pena continuar acreditando quando tudo parece desmoronar. Escreva: não vou desistir, se apesar de tudo, algo em seu coração insiste em continuar confiando. Padre Pio comparava este momento da humanidade à experiência de um parto. A dor parece insuportável, dizia ele,
E no auge do sofrimento, parece que não há saída. Mas é exatamente quando tudo parece perdido que a nova vida irrompe. Quantas mães confirmariam esta verdade? O momento mais escuro da noite é justamente aquele que precede o amanhecer. O fim anunciado por Padre Pio não era o fim da esperança, mas o fim de uma era de ilusões. O fim da ideia de que podemos encontrar segurança nas coisas deste mundo. O fim da falsa paz baseada em conquistas materiais. O fim do controle humano sobre realidades que só Deus pode verdadeiramente governar. E quando esse fim se completa, o verdadeiro início pode finalmente despontar. Há uma frase que Padre Pio repetia constantemente nos seus últimos dias: os últimos serão restaurados primeiro. Pense nisso por um momento. Aqueles que a sociedade descartou, os que perderam tudo, os doentes sem cura, os endividados sem saída, os solitários sem esperança, os que chegaram ao fundo do poço, serão exatamente esses os primeiros a experimentar a virada sobrenatural. Se você se sente entre os últimos hoje, alegre-se. Se nada em sua vida parece dar certo, se todas as portas se fecharam, se seu corpo dói e sua alma grita, você pode estar exatamente na posição certa para o milagre. Declare: estou entre os escolhidos, se algo em seu espírito ressoa com esta verdade que Padre Pio revelou. O Santo das Chagas não apenas previu tempos difíceis, ele deixou instruções específicas sobre como atravessá-los. E aqui, chegamos ao ponto mais importante de suas revelações para os nossos dias. As mãos de Padre Pio tremiam ligeiramente enquanto ele escrevia aquelas palavras. Não era apenas o peso dos anos ou as dores dos estigmas, era o peso da revelação que recebia. Anote isto, disse ele ao jovem frade que o acompanhava, porque muitos precisarão destas palavras quando o tempo chegar. O que se seguiu foi um mapa espiritual para atravessar os dias mais sombrios que a humanidade enfrentaria. A primeira chave que Padre Pio revelou foi surpreendente em sua simplicidade: o poder da gratidão antecipada. Quando tudo parecer perdido, ensinou ele, agradeçam como se já tivessem recebido o milagre. Esta gratidão antecipada perfura os céus como nenhuma súplica consegue. Pense nisso por um momento. Quando foi a última vez que você agradeceu por algo que ainda não viu manifestado? Escreva: eu agradeço antecipadamente, se você está pronto para praticar este poderoso princípio espiritual em sua vida hoje. Nos momentos finais de sua vida terrena, Padre Pio revelou que via anjos movendo-se entre as pessoas, carregando respostas de orações. Mas muitas dessas bênçãos permaneciam não entregues, porque as pessoas haviam desistido de acreditar exatamente quando a resposta estava a caminho. A desistência nos últimos momentos da prova, explicava ele, é a estratégia mais eficaz do inimigo para impedir que as pessoas recebam o que já está separado para elas nos céus. Quantas vezes você já esteve a um passo de desistir? Talvez esteja nesse exato momento contemplando jogar a toalha em alguma área de sua vida. Aquela busca pelo emprego que parece infrutífera. O tratamento médico que não mostra resultados. O relacionamento que parece irrecuperável. Deixe vou perseverar até o fim nos comentários se você decide hoje não abandonar sua posição de fé, mesmo quando não vê sinais de mudança. A segunda chave revelada por Padre Pio foi o poder da declaração positiva em tempos de crise. Quando as circunstâncias gritarem, está tudo perdido, ensinava ele, sua boca deve declarar, está tudo nas mãos de Deus. Esta não era uma técnica de pensamento positivo superficial, mas uma profunda compreensão espiritual de como a realidade é moldada. As palavras que pronunciamos em tempos de crise têm poder espiritual para abrir ou fechar portas invisíveis. Observe por um momento sua linguagem diária. O que você tem declarado sobre sua saúde, suas finanças, seu futuro,
Seus relacionamentos, suas palavras têm construído muros ou aberto caminhos? Comente: minhas palavras criarão meu futuro, se você percebe que precisa mudar o que sua boca tem declarado sobre sua vida. Padre Pio tinha uma sensibilidade extraordinária para detectar a verdadeira natureza dos problemas humanos. Muitas vezes, explicava ele, o que parece ser uma crise financeira é, na verdade, uma crise espiritual. O que parece ser uma doença física é um chamado à cura da alma. Nos seus últimos dias, ele insistiu que as maiores provações enfrentadas pela humanidade teriam propósitos redentores ocultos, oportunidades disfarçadas de problemas. Aquela situação que tem tirado seu sono pode ser exatamente o portal para o maior milagre de sua vida. A dor que parece insuportável pode ser o catalisador para uma transformação profunda que você nem imagina precisar. A perda que partiu seu coração pode estar abrindo espaço para algo muito maior do que você jamais poderia ter se não tivesse passado pelo vale. Escreva: aceito o propósito divino, se você está pronto para enxergar suas provações sob uma nova perspectiva. A terceira revelação de Padre Pio foi talvez a mais misteriosa. Ele falou sobre um período de aceleração divina que aconteceria quando a humanidade chegasse ao limite de suas forças. Haverá um momento, previu ele, em que Deus comprimirá em dias o que normalmente levaria anos para se manifestar. Processos de cura, restauração financeira e reconciliação que normalmente exigiriam muito tempo ocorrerão em períodos surpreendentemente curtos. Você já percebeu como o tempo parece estar acelerando? Como mudanças que antes levariam décadas agora acontecem em meses? Isso não é apenas uma impressão, é parte do que Padre Pio viu sobre nossos dias. E esta aceleração divina não se limita apenas aos eventos mundiais, mas se aplica também às bênçãos pessoais daqueles que perseverarem na fé. Deixe um creio na aceleração divina, se você está pronto para receber em dias o que normalmente levaria anos para se manifestar em sua vida. Nos dias que precederam sua partida, Padre Pio falava frequentemente sobre o que chamava de o grande resgate. Ele via anjos sendo enviados com missões específicas para localizar pessoas que chegaram ao seu limite. Como botes salva-vidas lançados ao mar tempestuoso, descrevia ele, os mensageiros celestiais serão enviados para resgatar especificamente aqueles que o mundo considera casos perdidos. Você se sente como um caso perdido hoje? Como alguém que foi esquecido por Deus e pelos homens? Comente: estou pronto para o resgate se precisa urgentemente de uma intervenção divina em sua situação que parece não ter saída humana. Há um detalhe importante nas revelações finais de Padre Pio que raramente é mencionado. Ele viu que, antes da grande virada, muitas pessoas seriam testadas na área da generosidade em meio à escassez. Será quando menos tiverem, dizia ele, que serão chamados a compartilhar, e neste aparente paradoxo estará escondida uma chave poderosa de multiplicação. Pense nisso. Quando foi a última vez que você deu algo quando você mesmo estava precisando? Que compartilhou de sua escassez em vez de sua abundância? Que estendeu a mão quando sua própria situação parecia desesperadora? Escreva: quero ser um canal de bênçãos. Se você entende que mesmo em sua necessidade atual, pode ser um instrumento de Deus na vida de alguém. À medida que seus dias terrenos se aproximavam do fim, Padre Pio parecia cada vez mais urgente em suas advertências e promessas. O que está por vir, sussurrava ele, fará com que muitos pensem que Deus abandonou o mundo. Mas será exatamente neste momento de aparente silêncio divino que o céu estará mais ativo do que nunca nos bastidores. O silêncio de Deus não significa sua ausência. O aparente atraso não significa esquecimento. As portas fechadas não significam rejeição. Muitas vezes, o que interpretamos como abandono
é apenas o prelúdio para uma intervenção espetacular. Quando o Mar Vermelho se abriu, não foi quando o povo de Israel estava em segurança, mas quando tinha o mar à frente e o exército inimigo às costas, quando não havia absolutamente nenhuma saída humana visível. Você está encurralado hoje, com o mar à sua frente e o exército atrás, sem saída à vista. Declare: meu mar vai se abrir. Se você acredita que está prestes a testemunhar uma intervenção divina sobrenatural em sua vida, a maior armadilha nos tempos finais, alertava Padre Pio, enquanto sua respiração ficava mais fraca, será a desesperança disfarçada de realismo. Ele via como muitas pessoas abandonariam a fé não por rejeitarem a Deus, mas por concluírem racionalmente que suas situações não tinham mais solução. Chamarão de maturidade o que é desistência, lamentava ele, e de realismo o que é falta de fé. Vivemos em uma cultura que valoriza o ceticismo e desconfia da esperança. Somos treinados desde cedo a ser realistas, a manter os pés no chão, a não criar expectativas para não nos decepcionarmos. Mas Padre Pio viu que esta mentalidade seria uma das maiores barreiras para os milagres nos tempos finais. Escreva: escolho a esperança contra toda lógica. Se você decide hoje rejeitar o realismo derrotista que o mundo tenta impor sobre sua situação. Nos seus últimos dias, Padre Pio falou sobre um fenômeno espiritual que chamou de inversão divina. Ele descreveu como Deus frequentemente trabalha de maneiras diametralmente opostas à lógica humana. Quando o mundo diz que algo está acabando, no reino espiritual está apenas começando. Quando dizem que está diminuindo, na realidade, está se multiplicando. Quando afirmam que está morrendo, está nascendo de uma nova forma. Observe sua vida atual. Aquele sonho que parece estar morrendo pode estar apenas entrando em metamorfose para ressurgir de forma muito mais gloriosa. Aquele relacionamento que parece estar se desfazendo pode estar sendo reconstruído em bases mais sólidas. Aquele projeto que aparentemente fracassou pode estar sendo redirecionado para um propósito muito maior. Deixe um "creio na inversão divina" nos comentários se você está pronto para enxergar suas aparentes perdas como sementes de ganhos futuros. Uma das revelações mais impactantes de Padre Pio foi sobre o que ele chamou de os momentos de escuridão total antes do amanhecer. Ele previu que antes da grande restauração, muitos fiéis passariam por períodos em que absolutamente nada pareceria fazer sentido em suas vidas. Será como se todas as leis espirituais estivessem temporariamente suspensas, explicava ele. Os fiéis orarão e não verão resultados, jejuarão e não perceberão mudança. Declararão promessas e o oposto parecerá acontecer. Você está nesse lugar agora, onde suas orações parecem evaporar no ar, onde cada passo de fé parece levá-lo mais fundo no deserto em vez de aproximá-lo da terra prometida. Comente: perseverarei na escuridão. Se você reconhece que está no que Padre Pio descreveu como a escuridão final antes do glorioso amanhecer. O santo dos estigmas falava com especial ternura sobre aqueles que enfrentam batalhas financeiras nos tempos finais. A escassez material, dizia ele, será uma das maiores provações de fé. Muitos que foram fiéis em dízimos e ofertas questionarão por que parecem estar afundando financeiramente enquanto os desonestos prosperam. Mas ele via esta provação como um prelúdio para algo extraordinário. Será exatamente para estes fiéis, em meio à escassez, que Deus enviará soluções sobrenaturais que desafiam todas as leis econômicas. As contas se acumulam em sua mesa? O salário não chega ao fim do mês? As dívidas parecem multiplicar-se enquanto as oportunidades minguam? Se você tem sido fiel a Deus, mesmo quando não faz sentido financeiro, escreva:
Espero provisão sobrenatural. Se acredita que está posicionado para um milagre econômico que desafiará todas as lógicas deste mundo. Quando tudo parecer completamente perdido, sussurrava Padre Pio nos seus momentos finais. Lembrem-se que estão apenas a um passo do milagre. O inimigo sempre luta mais ferozmente quando a libertação está próxima. Esta percepção espiritual profunda explica por que muitas vezes as coisas parecem piorar drasticamente antes de melhorar. Não é sinal de derrota, mas indicação de vitória iminente. A história está repleta de exemplos deste princípio. José nunca esteve tão próximo de sua promoção quanto no dia anterior, quando ainda estava na prisão egípcia. Os israelitas nunca estiveram tão perto da terra prometida quanto no momento em que enfrentavam gigantes que pareciam invencíveis. Daniel nunca esteve tão próximo de uma promoção quanto na noite anterior, que passou na cova dos leões. O milagre está próximo. Se você percebe que a intensidade da batalha atual pode ser sinal de que sua libertação está às portas. Nos seus últimos momentos de consciência, Padre Pio compartilhou algo profundamente pessoal. Vejo anjos sendo enviados com bênçãos específicas para pessoas específicas. Bênçãos que foram solicitadas em orações de anos atrás e que agora, finalmente, receberam autorização para serem liberadas. Ele explicou que muitas respostas que pareciam atrasadas estavam apenas aguardando o momento perfeito no calendário divino. Aquela oração que você fez há anos e parecia esquecida. Aquele sonho que você entregou a Deus e nunca mais viu sinais de realização. Aquela promessa que você recebeu e guardou no coração enquanto a realidade parecia caminhar na direção oposta. E se tudo isso estivesse apenas aguardando este exato momento para a manifestação? Comente, minhas orações antigas serão respondidas. Se você sente em seu espírito que o tempo de colheita finalmente chegou para sementes plantadas há muito tempo. A última visão de Padre Pio antes de partir foi talvez a mais consoladora. Ele viu uma onda de restauração que começava precisamente com os casos mais desesperadores. Vi pessoas recebendo de volta o que haviam perdido, relatou ele. Mas não apenas de volta, restaurado de formas que jamais poderiam imaginar. Saúde não apenas recuperada, mas melhor que antes. Finanças não apenas equilibradas, mas prosperando. Relacionamentos não apenas reconciliados, mas mais profundos e verdadeiros. Há algo que você perdeu e precisa desesperadamente recuperar. Uma saúde que se foi, uma paz que desapareceu, um relacionamento que se despedaçou, recursos que se esgotaram. Escreva: creio na minha restauração multiplicada. Se você está pronto para receber de volta não apenas o que perdeu, mas algo muito maior e melhor do que jamais teve antes. As estrelas pareciam mais brilhantes naquela noite em San Giovanni Rotondo. Ou talvez fossem apenas lágrimas nos olhos dos fiéis, reunidos em vigília, enquanto Padre Pio lutava por cada respiração. O que vocês veem como fim, sussurrou ele com esforço, Deus vê como início. O que vocês interpretam como ponto final, ele reconhece como vírgula. O que parece morte aos olhos humanos é nascimento na perspectiva divina. Esta percepção profunda se aplica não apenas à vida do santo que partia, mas à nossa própria realidade atual. O aparente colapso que vemos ao nosso redor, na saúde global, na economia, nas estruturas sociais, nos valores morais, não é o capítulo final, mas apenas a página que antecede a grande virada na história humana. Escreva: vejo além das aparências. Se você consegue enxergar que o que parece ser o fim pode ser apenas o começo de algo extraordinário. Padre Pio tinha uma sensibilidade única para detectar o que chamava de pontos de ruptura divinos. Momentos em que a pressão se tornava tão intensa que uma intervenção sobrenatural se tornava inevitável. É quando todos os recursos humanos se esgotam.
explicava ele, que os recursos divinos começam a fluir sem impedimento. É quando todas as portas visíveis se fecham que as portas invisíveis finalmente podem ser percebidas. Você já chegou ao seu ponto de ruptura, onde os recursos acabaram, as portas se fecharam, as forças se esgotaram e as opções desapareceram? Deixe "Estou no meu ponto de ruptura divino" nos comentários, se você sente que chegou exatamente ao lugar onde só um milagre pode resolver sua situação. Nos seus últimos dias, Padre Pio falava frequentemente sobre o que chamava de o paradoxo do vazio. Ele observava como na economia espiritual o vazio não é ausência, mas pré-requisito para a plenitude. Um copo cheio não pode receber mais nada, ilustrava ele. É preciso primeiro esvaziar-se para experimentar o enchimento divino. Muitas vezes Deus permite que sejamos esvaziados de tudo: saúde, recursos, relacionamentos, segurança, não para nos abandonar, mas para criar espaço para uma medida transbordante de sua provisão. Você se sente completamente vazio hoje, como se tudo lhe tivesse sido tirado? Comente: meu vazio convida a sua plenitude, se você compreende que seu esvaziamento atual pode ser a preparação para um enchimento sobrenatural que excederá tudo o que já experimentou antes. Uma das percepções mais profundas que Padre Pio compartilhou em seus momentos finais foi sobre o propósito divino por trás do sofrimento prolongado. Quando a provação se estende além do que parece suportável, dizia ele, não é porque Deus se esqueceu de você, mas porque Ele está preparando uma resposta cuja magnitude exige uma preparação mais longa. Quanto maior o edifício, mais profundos precisam ser os alicerces. Sua provação tem se estendido por tanto tempo que você já perdeu a noção de quando começou? A doença que não cede, a escassez que não acaba, a luta emocional que persiste, a porta que permanece fechada apesar de todas as orações? Escreva: aceita o tempo de preparação. Se você compreende que a duração de sua espera pode ser proporcional à grandiosidade do que está sendo preparado. O frade dos estigmas tinha uma perspectiva única sobre os tempos de silêncio divino. Quando Deus parece mais silencioso, ensinava ele, é quando ele está mais ativamente trabalhando nos bastidores. Como um pai que prepara uma surpresa para o filho amado, ele trabalha em segredo para que a alegria da revelação seja ainda maior. Deus parece silencioso em sua vida agora. Suas orações parecem bater num céu de bronze. Seus clamores parecem não ultrapassar o teto de seu quarto. Deixe confio no silêncio divino. Nos comentários, se você decide hoje acreditar que o aparente silêncio não é abandono, mas sinal de uma surpresa sendo preparada especialmente para você. À medida que seus dias se aproximavam do fim, Padre Pio parecia cada vez mais urgente ao falar sobre a importância da linguagem de fé nos tempos de crise. O mundo estará gritando desesperança e destruição, advertia ele. E precisamente neste momento, os filhos de Deus deverão declarar vida e restauração. Quando todos disserem está acabado, vocês deverão proclamar está apenas começando. Mas quais palavras têm saído de sua boca ultimamente? Palavras que constroem ou que demolem? Que ampliam a fé ou que alimentam o medo? Que declaram possibilidades ou que confirmam limitações? Comente: declaro vida sobre minha situação. Se você decide hoje mudar radicalmente a maneira como fala sobre seus desafios. A última revelação de Padre Pio, antes de partir, foi sobre o que ele chamou de a grande inversão. Ele viu um tempo em que as posições seriam dramaticamente trocadas. Os que estavam por baixo seriam elevados, os rejeitados seriam escolhidos, os esquecidos seriam lembrados, os fracos se tornariam fortes. Não será por mérito humano, explicava ele, mas para que o poder de Deus seja inconfundivelmente manifestado. Você se sente como alguém que está por baixo hoje? Rejeitado, esquecido, fraco, derrotado?
Então talvez você esteja exatamente na posição certa para a grande inversão que Padre Pio previu. Escreva: estou pronto para a grande inversão. Se você acredita que Deus pode transformar completamente sua posição atual, não por causa de seus méritos, mas para a glória do nome dele. As lágrimas escorriam silenciosas pela face enrugada de Padre Pio, enquanto ele compartilhava sua última visão. Não eram lágrimas de tristeza, mas de profunda comoção diante do que contemplava. Vejo, sussurrou ele, uma onda de graça como nunca antes na história humana. Vejo restaurações impossíveis acontecendo. Vejo corações quebrados sendo curados instantaneamente. Vejo corpos doentes recuperando saúde plena. Vejo famílias despedaçadas sendo reunidas de formas milagrosas. Vejo provisão financeira surgindo de lugares inesperados. Sua voz, embora fraca, carregava uma convicção inabalável. O tempo de maior escuridão será seguido pelo tempo de maior luz. A noite mais longa dará lugar ao amanhecer mais glorioso. O inverno mais rigoroso se renderá à primavera mais exuberante. É a lei espiritual do contraste divino. Quanto mais profunda a dor, mais elevada será a alegria que a seguirá. Se suas lágrimas têm sido suas companheiras mais constantes, se a dor tem sido sua visitante mais frequente, se o desespero parece ter estabelecido residência permanente em sua vida, alegre-se. Pela lei do contraste divino revelada por Padre Pio, você está posicionado para experimentar uma alegria proporcional à intensidade de sua dor atual. Escreva: aceito a lei do contraste divino. Se você compreende que o tamanho de sua aflição presente pode estar preparando o tamanho de sua alegria futura. Mesmo respirando com dificuldade, o frade capuchinho insistia em compartilhar uma mensagem crucial. Não desistam exatamente quando estão a um passo do milagre. Ele via muitas pessoas abandonando a fé precisamente no momento em que a resposta estava prestes a se manifestar. O inimigo conhece os tempos e as estações, alertava ele, e ataca mais ferozmente quando a libertação está próxima, para que muitos larguem a corda da fé quando estão a centímetros de tocar o solo firme. Você já considerou desistir ultimamente? De largar a corda da fé e simplesmente aceitar que algumas batalhas não podem ser vencidas? Que algumas doenças não serão curadas? Que algumas necessidades não serão supridas? Que algumas relações não serão restauradas? Deixe um "não desistirei a um passo do milagre" nos comentários se você decide hoje renovar sua determinação de perseverar. Não importa quão impossível pareça a situação. Nas suas últimas horas, Padre Pio compartilhou algo profundamente pessoal. Ele via anjos sendo despachados do céu com instruções específicas para localizar pessoas que haviam chegado ao seu limite absoluto. Como equipes de resgate divinas, descrevia ele, estes mensageiros têm ordens específicas para encontrar pessoas em 4 situações. Aquelas cuja saúde chegou ao ponto crítico, cujas finanças atingiram o fundo do poço, cujos relacionamentos alcançaram o ponto de ruptura e cujas forças emocionais se esgotaram completamente. Você se identifica com alguma dessas 4 situações? Ou talvez com todas elas? Comente: estou pronto para o resgate divino. Se você sente que chegou ao limite de suas forças e precisa urgentemente de uma intervenção sobrenatural em sua vida. O Santo das Chagas também revelou algo extraordinário sobre a gratidão antecipada como chave para desbloquear milagres em tempos desesperadores. Quando tudo indica que não há motivos para agradecer, ensinava ele, é exatamente quando o agradecimento se torna mais poderoso. Agradecer pelo que ainda não vemos, mas cremos, perfura os céus de maneira única. Pare por um momento. Respire profundamente e comece a agradecer, não pelo que você já tem, mas pelo que está vindo, pela cura que ainda não se manifestou, pela provisão que ainda não chegou,
pela restauração que ainda não aconteceu, pelo milagre que ainda não é visível. Este agradecimento antecipado é um dos atos de fé mais poderosos que você pode praticar hoje. Escreva: agradeço antecipadamente, se você decide praticar este princípio transformador revelado por Padre Pio. O fim que se aproxima, explicava o frade em seus momentos finais, não é o fim da esperança, mas o fim de uma era de ilusões. É o fim da ideia de que podemos encontrar segurança nas coisas deste mundo. O fim da falsa paz baseada em conquistas materiais. O fim da dependência de soluções meramente humanas para problemas de natureza espiritual. E quando esse fim se completa em nossa vida, quando finalmente percebemos que não podemos salvar a nós mesmos, que nossas próprias forças se esgotaram, que nossos recursos acabaram e nossas estratégias falharam, é exatamente aí que o verdadeiro começo pode despontar. O começo da verdadeira dependência de Deus. O início da manifestação sobrenatural que estávamos buscando. Deixe aceito este novo começo nos comentários se você está pronto para entrar nesta nova era de experiências sobrenaturais com Deus. As últimas palavras de Padre Pio, antes de encontrar seu Senhor, foram uma promessa poderosa. Aqueles que perseverarem até o fim não apenas sobreviverão, prosperarão de maneiras que excedem toda a compreensão humana. Será como se tivessem atravessado um túnel escuro e interminável, apenas para descobrir que do outro lado há um banquete preparado especialmente para eles. Cada lágrima derramada no túnel será transformada em pedras preciosas que adornarão suas coroas no banquete. Você está no túnel agora? Na escuridão que parece não ter fim, persevere, continue avançando, mesmo sem enxergar o caminho claramente. Continue confiando mesmo quando não sente a presença divina. Continue declarando vida, mesmo quando tudo parece morte ao seu redor. Porque do outro lado, talvez mais perto do que você imagina, há um banquete de restauração sendo preparado especialmente para você. Talvez suas mãos estejam trêmulas enquanto você lê estas palavras. Talvez seu corpo esteja gritando de dor. Talvez seu coração esteja esmagado pela perda. Talvez sua mente esteja torturada pela preocupação. Eu quero que você saiba, neste exato momento, que não foi por acaso que estas palavras chegaram até você hoje. Assim como Padre Pio recebeu revelações específicas para tempos específicos, este encontro entre você e esta mensagem foi cuidadosamente orquestrado pelo Criador do Universo. O milagre que você tem buscado desesperadamente está mais perto do que você imagina. A cura que parece impossível está sendo preparada nos bastidores celestiais. A provisão que você não consegue enxergar está a caminho. A restauração que seu coração anseia está sendo tecida em cada detalhe. Não é hora de desistir, é hora de reafirmar sua confiança. Escreva: meu milagre está a caminho. Se você escolhe acreditar que o que seus olhos não veem, seu coração pode abraçar pela fé. Padre Pio insistia que nos momentos mais sombrios da história humana, Deus sempre preparou seus maiores derramamentos de graça. Foi quando o povo de Israel estava encurralado entre o Mar Vermelho e o exército egípcio que as águas se abriram. Foi quando o jovem Davi enfrentava um gigante aparentemente invencível que a vitória mais improvável foi conquistada. Foi quando 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha ardente que o 4º homem apareceu no meio do fogo. Foi quando Daniel foi jogado na cova dos leões que os animais se tornaram mansos como gatinhos. Sua situação parece impossível. Então você está em excelente companhia. É exatamente nas situações impossíveis que Deus mais gosta de trabalhar, porque nelas sua glória se manifesta de maneira inconfundível. Deixe um Deus especialista em impossíveis nos comentários se você entrega hoje sua situação aparentemente sem solução nas mãos daquele para quem nada é difícil demais. Quando tudo parecia estar acabando para mim,
confidenciou Padre Pio a um visitante nas suas últimas semanas de vida, foi quando tudo verdadeiramente começou. Quando pensei que Deus havia me abandonado, era quando Ele estava mais perto. Quando achei que meu corpo não aguentaria mais as dores, foi quando descobri uma força que não vinha de mim. E será assim para cada filho de Deus que perseverar na fé quando tudo indicar que não há mais esperança. Você sente que está perdendo a batalha? Que sua fé está por um fio? Que sua esperança está se esvaindo como água entre os dedos? Comente: escolho confiar além das evidências. Se você decide hoje acreditar na palavra de Deus acima das circunstâncias que seus olhos podem ver. Antes de partir, Padre Pio fez uma declaração ousada sobre o tempo em que vivemos. Será o pior dos tempos e o melhor dos tempos, simultaneamente. Para aqueles que se rendem ao medo e à desesperança, será um tempo de crescente angústia. Mas para aqueles que escolhem a fé, mesmo quando tudo indica o contrário, será um tempo de milagres como nunca antes vistos na história. A escolha está diante de você hoje. Você pode se juntar ao coro dos que só enxergam destruição, colapso e fim. Ou pode erguer sua voz em declaração profética de restauração, renovação e ressurreição. Você pode focar nas ondas tempestuosas ou no Senhor que caminha sobre elas. Escreva: escolho ver os milagres chegando. Se você decide fixar seus olhos não no que está desmoronando, mas no que está sendo construído nas dimensões invisíveis. Há algo poderoso acontecendo no reino espiritual neste exato momento. Enquanto muitos estão se entregando ao desespero, um exército silencioso está se levantando. Pessoas que, como você, escolhem acreditar além do que podem ver. Pessoas que, mesmo com lágrimas nos olhos e dores no corpo, declaram que o Deus em quem confiam é maior que qualquer problema. Pessoas que, mesmo com contas não pagas sobre a mesa e diagnósticos sombrios em mãos, insistem em agradecer antecipadamente pelo milagre que sabem estar a caminho. Você está sendo convidado a fazer parte deste exército hoje. Deixe "Estou no exército da fé inabalável" nos comentários se você aceita este chamado sagrado para ser luz em meio às trevas, esperança em meio ao desespero, declaração de vida em meio a tantas vozes de morte. O fim que Padre Pio previu não é o fim da esperança, mas o fim de uma era em que tentávamos resolver tudo por nossas próprias forças. É o fim de uma ilusão de controle que nunca realmente tivemos. É o fim da arrogância humana, que achava poder construir torres até o céu sem a bênção divina. E quando este fim se completa, quando finalmente largamos as ferramentas quebradas de nossos próprios esforços e erguemos as mãos vazias em rendição ao Criador, é exatamente aí que o verdadeiro começo pode nascer em nossa vida. Suas mãos estão vazias hoje? Seus recursos esgotados, suas estratégias falidas, suas forças no fim? Comente: minhas mãos vazias estão prontas para receber? Se você compreende que seu esvaziamento completo pode ser exatamente o que abrirá espaço para o enchimento sobrenatural que Deus deseja derramar em sua vida. Padre Pio sorriu serenamente em seu leito de morte. Não era o sorriso de quem fugia da realidade, mas de quem enxergava além dela. Seus olhos, embora fisicamente focados no teto do quarto simples, contemplavam realidades que transcendiam o momento presente. "Vejo", sussurrou ele, "uma onda de restauração como nunca antes na história. Vejo corações partidos sendo curados instantaneamente. Vejo corpos doentes recuperando vitalidade plena. Vejo mentes atormentadas encontrando paz sobrenatural. Vejo escassez transformada em abundância. Vejo desertos florescendo como jardins. Vejo o impossível tornando-se não apenas possível, mas realidade cotidiana para aqueles que perseverarem na fé. O milagre que você espera, o alívio que você busca, a resposta que você anseia está mais perto do que nunca. Não é hora de desistir.
É hora de intensificar sua expectativa. Não é momento de baixar os braços, é tempo de erguê-los em adoração antecipada. Não é ocasião para lamentos, é oportunidade para declarações de fé. Escreva: meu milagre está chegando. Se você decide hoje posicionar-se em expectativa ativa pelo derramamento sobrenatural que Padre Pio viu preparado especialmente para você. A escuridão parece mais densa antes do amanhecer. O inverno mais rigoroso antes da primavera. A dor mais intensa antes do nascimento. A batalha mais feroz antes da vitória. Se você está enfrentando a noite mais escura de sua vida, se o inverno parece interminável, se a dor se tornou insuportável, se a luta parece desesperadora, alegre-se, pois de acordo com as revelações finais de Padre Pio, você está posicionado exatamente no limiar de algo extraordinário. Permita-me falar diretamente ao seu coração por um momento. Você não chegou até aqui por acaso. Cada lágrima derramada, cada noite insone, cada oração aparentemente não respondida tem sido cuidadosamente registrada. Seu nome está escrito na palma das mãos divinas. Seus suspiros são contados, seus clamores foram ouvidos. E agora, exatamente agora, quando tudo parece indicar derrota, é quando a vitória está mais próxima do que nunca. A mão que segurou você até aqui não vai soltar agora. O coração que te amou desde a fundação do mundo não vai te abandonar no momento crítico. O poder que sustenta as galáxias em seus cursos é mais que suficiente para resolver sua situação aparentemente impossível. Declare: estou seguro nas mãos de Deus. Se você escolhe hoje descansar na certeza de que o Criador do Universo está pessoalmente envolvido em cada detalhe de sua vida. Escreva: eu acredito no impossível, se você decide hoje abrir seu coração para o milagre que está a caminho. Porque o impossível é apenas a especialidade de Deus, o lugar onde Ele mais gosta de trabalhar, onde sua glória mais claramente se manifesta. Quando os recursos humanos se esgotam, os recursos divinos começam a fluir sem impedimento. Quando as portas visíveis se fecham, as portas invisíveis se abrem. Quando a noite parece interminável, o amanhecer está prestes a despontar. Deixe agradeço antecipadamente nos comentários se você escolhe hoje praticar a gratidão pelo que seus olhos ainda não veem, mas seu coração abraça pela fé. Porque a gratidão antecipada é uma das expressões mais poderosas de confiança. É declarar que você acredita tão firmemente na fidelidade divina que já agradece pelo que sabe estar garantido no coração de Deus. Seu milagre está a caminho. Sua restauração está sendo preparada. Sua cura está acontecendo. Sua provisão está sendo liberada. Sua reconciliação está em processo. Não no tempo que você determinou, não da maneira que você imaginou, mas de formas infinitamente mais perfeitas do que sua mente limitada poderia conceber. Comente: confio no tempo perfeito de Deus. Se você decide hoje soltar as rédeas do controle e entregar o cronograma de seu milagre nas mãos daquele que faz todas as coisas perfeitas em seu tempo. As revelações finais de Padre Pio não foram apenas alertas sombrios, mas faróis de esperança em tempos de treva. Ele insistia que para cada desafio dos tempos finais, Deus já preparou uma provisão especial. Para cada escuridão, uma luz correspondente. Para cada ferida, um bálsamo específico. Para cada perda, uma restauração multiplicada. Você não está sozinho em sua luta. Não está esquecido em seu sofrimento, não está abandonado em sua escuridão. Os olhos que não dormem nem cochilam estão fixos em você neste exato momento. As mãos que modelaram as montanhas estão trabalhando em seu favor nos bastidores. O coração, que não se cansa de amar, está pulsando em sintonia com suas necessidades mais profundas. Escreva: estou pronto para meu milagre. Se você decide hoje abrir seu coração para receber o impossível, porque o impossível é apenas a tela em branco onde Deus pinta seus maiores milagres.
o palco vazio onde ele apresenta suas mais extraordinárias intervenções. E sua vida, sim, exatamente a sua vida, foi escolhida para ser cenário de uma destas divinas obras-primas. O fim que começou não é o fim da esperança, mas o início de uma nova era de milagres para aqueles que perseverarem na fé quando tudo indicar o contrário. Uma era em que o impossível se tornará rotina, uma época em que os últimos serão primeiros, os fracos se tornarão fortes, os vazios serão preenchidos, os esquecidos serão lembrados. Declare: meu milagre está chegando, uma última vez, não como um mantra vazio, mas como uma declaração de fé inabalável no Deus para quem nada é impossível. E então, simplesmente descanse. Descanse na certeza de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Descanse na confiança de que o mar que hoje parece intransponível, amanhã se abrirá diante de seus pés. Descanse na esperança de que a noite, por mais longa que pareça, sempre cede lugar ao amanhecer. Seu milagre está chegando. Está mais perto do que nunca. Simplesmente não desista quando está a um passo da manifestação. Mantenha seus olhos fixos não nas ondas tempestuosas, mas naquele que caminha sobre elas com a mão estendida em sua direção. O mesmo que acalmou o mar da Galileia está pronto para acalmar a tempestade em sua vida. O mesmo que multiplicou pães e peixes está preparado para multiplicar seus recursos escassos. O mesmo que ressuscitou Lázaro está disposto a trazer à vida o que parece morto em sua realidade. Hoje marca o fim de uma era de desespero em sua vida e o início de uma nova estação de esperança renovada. Hoje é o último dia do não é possível e o primeiro dia do tudo é possível. Hoje a página da derrota é virada e um novo capítulo de vitória começa a ser escrito. Não porque você mereceu, não porque você conquistou, não porque você é perfeito, mas simplesmente porque Ele é fiel, Ele é amor, e Ele escolheu você para ser vaso de sua glória em tempos de escuridão. O fim começou, mas não é o fim da esperança, é apenas o início de algo muito maior. Bem-vindo à Era dos Milagres, bem-vindo ao tempo da restauração multiplicada, bem-vindo à estação dos impossíveis tornados possíveis. Seu nome já está na lista, seu milagre já está reservado. Sua bênção já foi liberada, está a caminho, e nada, absolutamente nada, poderá impedir que ela chegue até você.